Olá, pessoal do ensino médio. Vamos a mais uma aula de filosofia, uma aula específica aí para os primeiros anos e também para os terceiros como revisão, tá ok? O meu nome é professor Marcelo Barna, professor não, né? Meu nome é Marcelo Barna. Eu sou professor de filosofia do ensino médio. A aula de hoje que nós vamos estudar ou ver é indagação, aqui, né? Indagação. O pensamento busca novos horizontes, tá ok? Então fiquem aí, gente, que eu no começo dos vídeos geralmente eu sou meio devagar, depois eu vou pegando no tranco, tá? Uma aula bastante importante na qual nós vamos falar um pouquinho da importância de se perguntar. Eu estou usando um outro programa, espero que esse dê certo, tá ok? Para gravar. Bom, na aula anterior nós vimos um pouquinho a importância de estudar filosofia, né? Qual era a necessidade e por que é importante estudar filosofia, né? Tá aí no YouTube, tá bom? Essa aula nós vamos ver então a importância de fazer perguntas, tá? Então, eu vou lendo, vou fazendo minhas observações. As dúvidas, mesmo que provisoriamente, é algo desejável para alcançar um conhecimento maior. Então, filosofia significa ter dúvidas, né? E nós, enquanto seres humanos, nós temos uma série de dúvidas, né? Por que será, então, que as pessoas tendem a expressar poucas dúvidas, a fazer tão poucas perguntas umas às outras em seu dia a dia? A aula, então, ela começa justamente com uma pergunta, né? Por que será que as pessoas, elas evitam fazer perguntas, né? Então, onde nós observamos essas dificuldades, né? Vamos falar de dificuldades. Então, isso pode ser observado, por exemplo, na sala de aula. Isso, enquanto professor, eu observo bastante. Quando uma professora ou um professor pergunta à classe se alguém tem alguma dúvida sobre o que acabou de expor ou explicar, qual é a reação mais comum dos alunos? Silêncio. Todos ficam quietinhos. A gente explica, a gente fala, a gente explica, e aí no final eu falo, ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? E aí o que nós observamos é um silêncio absoluto. Um silêncio de que está tudo bem, tudo certo, pela ordem. Então, essa é uma tendência de que nós, professores, observamos em sala de aula, né? Referente ao conteúdo. Então, ou surgem algumas perguntas bem tímidas, bem assim sutis, né? Vamos ver o porquê que essas coisas acontecem. A maioria tem alguma dúvida, então não vou dizer que os alunos não tenham dúvidas. A grande maioria fica com dúvida quando realmente presta atenção no conteúdo, ou mais dúvidas, mas não ousa expressá-la, ou seja, não quer expressar, não quer perguntar, não quer falar. Essa postura, então vamos lá na surpresa, tá? Então, essa postura, ou seja, o silêncio, ele ocorre também em universidades, sim, nas faculdades, ocorrem essa postura de se ficar em silêncio, ir para casa com a dúvida. Eu nunca ia para casa com dúvida dos professores. Eu sempre perguntava, eu era considerado chato, né? Mas eu perguntava porque eu não queria ir com dúvida para minha casa. A gente observa isso nas empresas, né? Encontros culturais, tá ok? Almoços, jantares, mesas de bar, né? As mesas de bar e demais locais. Então, a tendência ao silêncio é uma tendência do ser humano.
Não é o silêncio reflexivo, não é o silêncio que nós nos colocamos em contato com nós mesmos, né? É o silêncio diante a dúvida que temos sobre um determinado assunto, né? E nós vemos geralmente, deixa para lá, isso não faz importância. Não tem importância, mas tem sim, né? Tem muita importância quando nós colocamos as nossas dúvidas, nós expomos as nossas dúvidas e nós perguntamos sobre algo, principalmente quando nós estamos falando em estudar, em estar em sala de aula, tá ok? Aí, por que isso é tão frequente? Por que essa dificuldade de se fazer perguntas é tão frequente? Por que a postura do silêncio ela é tão frequente? Nós vamos entender isso, tá bom? Então, uma explicação, ela pode estar na dificuldade de expressão. Isto é, na dificuldade de encontrar as palavras certas para expressar a dúvida que se tem, o que é muito comum. Então, muitas vezes nós não perguntamos as coisas porque uma das razões é ter a dificuldade de se expressar, ou de elaborar uma questão, ou de elaborar a pergunta, ou não saber o que se vai perguntar. A tendência é se retrair, ficar em silêncio e deixar para lá, né? Então, outra razão possível, tá, seria que grande parte das pessoas não ousa expressar sua dúvida por medo de falar em público. Então, a grande maioria das pessoas possuem um grande medo de falar em público, né? Falar em público é algo, eu concordo que é algo difícil, basta a gente dar um trabalho para se apresentar na frente. A gente vê, observa, lógico que eu estou falando para jovens e muitos adultos também têm, observamos as dificuldades que se tem em falar em público. Só um adendo aqui, uma observação, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu tremia da cabeça aos pés, né? Porque eu nunca havia dado aula, eu entrei numa sala de aula, eu era professor substituto, entrei numa sala do colégio público, eu que me recordo era primeiro ano, e eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. E aí eu tremia a primeira aula, depois tremia a segunda aula, depois eu fui me acostumando. Inclusive a maneira de dar aula, eu fui pegando e estou aprendendo ainda a dar aula, né? Então, existe um medo sim, um receio, mas basta começar para ver como que é gostoso a gente poder falar aquilo que a gente pensa, que é aquilo que a gente tem para ensinar, né? Esse temor, esse temor também é bastante comum. O desenvolvimento de maiores habilidades de expressão linguística e de comunicação oral poderia mudar esse cenário. Então, o desenvolvimento de expressões linguísticas no sentido de obter vocabulário, obter maneiras de se comunicar, né? Ela poderia nos auxiliar muito em ajudar a falar em público. Como nós estamos num processo de pandemia, estamos vendo muitas pessoas dando cursos, fazendo lives, né? Algumas lives boas, outras muito ruins, apesar de eu não ter visto quase nenhuma, mas eu vejo algumas coisinhas assim, né? Então a gente vê o quanto as pessoas estão começando com o advento aí da tecnologia, se expressar mais, falar mais, colocar as suas ideias e os seus pensamentos, né? Então, por um outro lado também, nós vamos ver mais um pouquinho para frente, existe um certo receio de ser julgado, de ser criticado, de ter problemas ao expressar uma simples dúvida. Não estou falando aqui para ninguém fazer live, nem se expor como eu estou me expondo aí no YouTube,
mas nós precisamos sim começar a colocar os nossos pensamentos para fora, porque a vida às vezes se torna muito angustiante. E se nós não falamos, se nós não tiramos as nossas dúvidas, principalmente em sala de aula, as nossas chances de aprender algo é muito pouco, porque a dúvida ela causa um certo nó na nossa compreensão, tá bom? Entender um pouquinho essa questão de falar em público, né? O livro que eu estou usando é o do Cotrim, né? O livro que eu uso em sala de aula, tá ok? Então ali tem uma imagem, né, de Demóstenes, tá? E uma curiosidade aqui sobre ele, né? Então Demóstenes, ele foi um orador, né? Ele praticava a arte da oratória em Atenas, tá ok? Então, esse aqui é o quadro, ficou mal aqui, mas beleza. Mas vem assim a frase assim: se você se você se sente inibido para fazer uma pergunta, saiba que toda dificuldade pode ser superada com trabalho de persistência. Veja, nós estamos falando ainda na questão de dúvida e não falar em público, tá? Um exemplo disso encontramos no político ateniense Demóstenes, nascido em 384 e 322, lá na época de Sócrates, Platão, né? Ele era gago, olha que interessante, Demóstenes como que um orador, aquele que vai falar em público, né? Como Santo Agostinho, que era um orador, Agostinho de Hipona, né? Vai falar em público, vai utilizar a oratória oral, lembre-se, né? Oral, boca, oral, oralidade, vai usar a oratória, o cara era gago, né? E sentia dificuldades para falar em público, então ele era gago, então ele tinha dificuldade de falar em público. Qual foi a maneira que ele encontrou para resolver isso? Decidido então a superar suas limitações, ele passou a exercitar-se no uso da palavra. Conta-se que falava contra o vento e com pequenas pedras na boca. Então, né, ele colocava pequenas pedras na boca e falava contra o vento. Assim, ele venceu a gagueira e tornou-se um dos maiores oradores gregos, de grande influência política, enfim. Então, sempre existe uma maneira de a gente vencer a nossa timidez em alguns momentos. Eu mesmo sou tímido para algumas coisas, para outras não, né? Eu não sou tímido em sala de aula, assim, a timidez ela me surge sempre quando é início de ano ou quando eu pego uma turma nova ou vou para uma outra escola completar a aula, né? Sempre existe uma timidez no sentido do público que eu estou lidando, mas com o passar do tempo nós vamos vencendo essa timidez e vamos entrando. Então, sempre existe uma maneira, né? Mas a gente está falando especificamente de tirar dúvidas, de indagar, de perguntar, né? Que é uma ação do filósofo, tá ok? O filósofo no sentido daquele que busca o conhecimento, tá bom? Que ama saber, que busca conhecimento, que busca aprender. Então pode haver, porém, outro motivo que nos parece ainda mais fundamental. Muita gente acredita, mesmo sem estar consciente disso, que ter dúvidas, e aqui é uma questão bastante interessante, que ter dúvidas e perguntar é expor uma fragilidade, um sinal de dificuldade intelectual ou de falta de conhecimentos. Ou seja, né, muita gente ainda acredita que se eu tiver uma dúvida sobre algo, eu vou estar demonstrando que eu, num certo sentido, sou burro, sou ignorante. Eu vou estar mostrando, num certo sentido, de que eu não sei nada. Eu vou estar mostrando, num certo sentido, que eu não compreendi aquilo. E muito pelo contrário, como dizem, né, há um tempo atrás, o dicionário é o pai dos burros, muito pelo contrário, o dicionário é o pai dos inteligentes, é o pai daquele que vai em busca do conhecimento. Eu me recordo que quando eu estudava psicologia, eu sempre andava com um dicionário na minha bolsa.
E qualquer palavra, hoje é celular, mas na época nós não tínhamos, então era o livro mesmo. E eu andava com um trabuco no dicionário desse tamanho, né? Até mandei encapar ele, porque qualquer dúvida que eu tinha numa palavra, eu sempre gostei muito de linguística, qualquer dúvida que eu tinha numa palavra, eu ia lá no dicionário, pegava o dicionário, abria o dicionário, procurava a palavra e ali estava, né? Então, eu nunca tive vergonha de perguntar as coisas, de expor, de sair com dúvidas e levar ao questionamento. Nunca, né? E eu acho que eu não vou ter essas dificuldades. Ainda mais se for um assunto que me interessa. Se não for um assunto que não me interessa, de fato, depende da banalidade que for, eu deixo para lá, mas eu acredito que numa sala de aula, a partir do momento que nós estamos estudando, as dúvidas elas têm que ser tiradas sim, né? Não se pode ficar com dúvidas, tá ok? Então, em hipótese alguma, a partir do momento que nós tiramos dúvida, nós estamos demonstrando uma fragilidade, uma dificuldade intelectual, uma fragilidade, uma falta de conhecimento. Muito pelo contrário, nós estamos buscando cada vez mais conhecimento. Eu acho que está aqui embaixo, né? Como nessa cultura como nossa cultura, né? Cultura valoriza muito a inteligência e a informação, ou pelo menos aqui que é interessante, ou parecer inteligente e bem informado sobre tudo, né? A nossa cultura, ela tem uma questão hoje, parece que nós temos que saber de tudo, sobre tudo, ter informação disso, daquilo, né? Absurdo, é um absurdo você não saber isso ou não saber aquilo. Bom, isso é uma grande babaquice, ao meu ver, porque assim, o parecer inteligente e bem informado, cara, só vai trazer problemas. Eu não tenho que parecer inteligente para ninguém, eu não tenho que parecer bem informado para ninguém. Eu tenho sim que ser inteligente, eu tenho sim que ter dúvidas, e ter dúvidas é ser inteligente, né? E ir em busca da informação, mas eu não tenho que parecer inteligente, ninguém tem que parecer inteligente, tá ok? E nesse caso aqui em específico, né, do parecer inteligente, eu indico o vídeo do professor Pondé. Eu pedi autorização ali, eu ainda não recebi um retorno, mas eu já estou citando aqui professor Pondé, né? Eu vou deixar a descrição no vídeo, né? O vídeo dele é o que é uma pessoa inteligente, tá ok? Então, para quem tiver interesse, é só procurar lá Pondé, né? Luiz Felipe Pondé, o que é uma pessoa inteligente, ele vai dar um toque bem legal do que é ser inteligente, tá ok? Poucos, né? Então, nesse sentido de nós querermos parecer inteligente, bem informado e bem culto, né? Assim, ter aquele ar intelectual, enfim, né? Tem gente que é mesmo de fato, mas tem gente que se esforça para ser isso. E na verdade não é nada, né? É um oco. Então, nessa cultura aqui de parecer inteligente, né? Poucos se arriscam a serem interpretados como tolos, ignorantes ou confusos, ao fazer uma simples pergunta, ou muitas vezes com receio de ser tratado com ignorância. Daí a cultura do medo, que esse é um adendo que eu faço aqui, a cultura do medo, que está num livro aí da Monja Coen com o professor Canal. Ela vai falar um pouquinho da cultura do medo, tá ok? Então, é aquilo que eu falei um pouquinho atrás, né? Quando a gente, parece que quando nós fazemos uma pergunta, um questionamento, né, nós temos um certo receio de ser interpretado como tolo, ignorante ou confuso, né? Às vezes, por fazer uma simples pergunta, isso é muito visto em sala de aula, tá ok? Quando a gente, algum aluno, algum aluno faz uma pergunta e logo em sequência você já observa alguém falando do lá, mas você é burro, você não entendeu? Ó, lá vem ele de novo. É, ou as caras feias, né, que a gente observa de grupos rivais dentro da sala de aula, enfim. Eu não vejo isso como uma ignorância, né? Eu vejo é muito bom saber que tem pessoas que fazem perguntas e questionam. Eu me recordo de numa escola que eu dei aula e nessa escola tinha sempre os mesmos que faziam as perguntas, né? E era muito satisfatório
ajudar aos alunos a pensarem. Eu nunca procurei dar uma resposta pronta quando era um assunto muito amplo, sim. Nunca procurei dar uma resposta pronta em si, deixar meio que fazer com que a pessoa refletisse um pouquinho sobre a sua própria pergunta, a não ser quando seja uma pergunta muito específica. Se tiver ao meu alcance, eu vou respondê-la. Se não tiver ao meu alcance, eu vou pesquisar e vou vir com uma resposta, né? Mas geralmente as perguntas elas causam, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, elas causam sim uma importância muito grande de buscar o conhecimento, o saber e o diálogo para que a gente cresça. Então jamais tenham medo, jamais alimentem a cultura do medo, jamais fiquem com dúvidas. As dúvidas só trazem ignorância, tá? Desculpa, os medos das dúvidas. Os medos de se tirarem as dúvidas só traz mais ignorância, né? Temos que ter dúvidas. Quem não tem dúvida, sinceramente, ao meu ver, já está fadado a ter uma vida oca. É o cara que sabe tudo, né? Tem resposta para tudo. Tá ok? Bom, continuando. Assim, né? A conversação entre as pessoas costuma ser com frequência uma sucessão de monólogos ou de enfrentamentos, em que cada um dos interlocutores está mais preocupado em dar o contra ou exibir seus conhecimentos, suas certezas, do que em entender o outro ou aprender com ele ou junto com ele, né? Em resumo, o que está em jogo é mais o amor próprio, a vaidade pessoal do que a aprendizagem. Olha que punk isso, né? E quando não entram nessa disputa, as pessoas optam pelo silêncio. E aí a frase, né? O silêncio de quem não apenas não fala, mas também não ouve. Então, geralmente, quando nós entramos numa, entre aspas, conversa, essa conversa é tida como um monólogo ou não é um diálogo, né? É um enfrentamento na qual eu vou procurar colocar aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito que é verdade, sobre a verdade do outro, sobre o conhecimento do outro. E eu nunca vou me permitir a ter realmente um diálogo. Lembra lá na primeira aula escutatória, né? O aprender a escutar, né? Então, eu nunca vou aprender com ninguém ou junto com as pessoas, como eu falo nas minhas aulas, né? A filosofia é um local onde as aulas são um local onde nós vamos aprender juntos, porque ao mesmo tempo que eu passo, eu ensino, eu também aprendo. E eu só consigo aprender a partir do momento que eu consigo ensinar. Isso foi Lacan que falou, né? A gente só aprende quando a gente ensina, tá? Então, a pessoa que não ensina, que não passa o seu conhecimento, ela não aprende, né? E aí se torna um monólogo. Ela chega pronta, com o discurso pronto, e fala o que é a verdade e ponto final. É um enfrentamento, né? Ela está mais preocupada com a vaidade, com o seu ego, com o seu eu, do que propriamente se dispersar e se permitir a trocar conhecimento com os outros. E assim nós vamos crescendo juntos, tá? Ninguém cresce junto sozinho, nós crescemos juntos. Juntos nós aprendemos e vamos vivendo, senão eu crio um mundo louco na minha cabeça, onde eu acho que a única verdade é a minha, ponto final, e isso caracteriza uma doença chamada esquizofrenia, na qual a pessoa cria o mundo dela e ela vive somente no mundo dela. É lógico que a esquizofrenia não é tão simples assim, mas nesse sentido talvez a gente possa entrar nisso, assim como o mito de Narciso, tá bom? Então, o silêncio de quem não apenas não fala, mas também não ouve, né? Então aqui talvez a gente tenha uma ignorância tamanha, ignorância no sentido de ignorar
o quanto nós somos perfeitos para podermos aprender juntos, tá bom? Isso tudo nos parece um grande equívoco. Não há nada mais inteligente do que perguntar. Olha lá, lembra lá que eu falei do dicionário? Né? Se eu não sei e se a outra pessoa não sabe, eu vou procurar aonde? Eu vou procurar no dicionário, num livro, ou eu vou perguntar. Então, o ato de perguntar é um ato de inteligência. Perguntas são, no mínimo, a expressão do desejo de avançar continuamente no conhecimento sobre o mundo e as pessoas, até o final de nossas vidas. Epicuro fala, né, que a gente aprende a filosofar, nunca é tarde para se aprender a filosofar ou a pensar, né? Então, a pergunta, no mínimo, é um desejo de avançar continuamente no conhecimento. Eu necessariamente não preciso perguntar para a professora, não preciso perguntar para o meu vizinho, mas eu posso perguntar para um livro. Eu posso ir num livro e procurar as minhas perguntas, minhas dúvidas, minhas questões. E aí sim eu vou procurar uma pessoa mais especializada. Por isso que existem professores, né? Os professores geralmente são aqueles que, em termos de conhecimento e saber intelectual, ele está à nossa frente. Então, essa aqui é uma aula para o ensino médio, então provavelmente eu estou bem à frente de vocês em termos de experiência, em termos de conhecimento, de leitura, enfim, né? E eu tenho os professores que eu vou estudar com eles, porque eles estão bem à frente de mim em termos de conhecimento, enfim, de experiências, de pesquisas, né? Então, eu aprendo também. Então, eu tenho dúvidas. Por isso, as dúvidas são o que me move enquanto pessoa. Estou falando do Marcelo. São as dúvidas que me movem. São as dúvidas de querer saber, de conhecer mais que me movem. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, olha, isso eu não sei. Como uma vez eu fui criticado em sala de aula por um aluno, um outro aluno veio e me explicou uma determinada palavra, a origem de uma palavra, e nessa origem dessa palavra eu falei, pô, que legal, né? Tô aprendendo com você e tal, eu não sabia disso, né? E de fato eu não sabia. E aí um determinado aluno, não tinha nada a ver, ele no final lá ele perguntou para mim, professor, que hora que é o intervalo? Eu falei, não sei que hora que é o intervalo, eu vou saber, você o aluno, você tem que saber o intervalo. E aí a crítica dele foi muito dura para cima de mim, ele me disse o seguinte, professor, você não sabe nada, o moleque ali, o menino ali, te deu uma aula sobre isso e você também não sabe o horário do intervalo. Eu falei, bom, cara. E pior que ele foi e falou para outra professora que eu não sabia nada. E essa professora veio e me falou que esse aluno havia feito esse comentário. E eu pensei comigo, olha, vem cá, eu tenho 51 anos de idade, tenho 2 graduações, leio, estou cheio de livros aqui em casa. Como que um menino de 12, 14, 15 anos vai falar que eu não sei nada? Como se eu tivesse a obrigação de saber tudo, né? Como se eu tivesse a obrigação de dar todas as respostas que ele queria, né? Como se eu tivesse a obrigação de acolhê-lo e dizer, olha, é assim, 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 né? Então, as dúvidas, eu vejo nesse exemplo, uma ignorância tamanha, na qual as pessoas te atacam, né? Como eu falei lá atrás, elas te atacam por você expor a sua fragilidade, eu não sei. E de fato não faz sentido, né? O aluno que vai para a escola perguntando que hora é o intervalo, eu pergunto, o que será que esse menino está fazendo aqui? Porque ele só quer saber que hora é o intervalo. E não é um bom aluno, né? Bom, são observações à parte. Então, assim, quanto mais se vive, mais se aprende, desde que haja abertura para isso. Então, quanto mais a gente se vive, mais a gente aprende, né? Fazer perguntas
pode revelar também um interesse por nossos semelhantes, tá? Pelo que o outro pensa, sente e é. Então, as perguntas às vezes revelam, né, um interesse pelos nossos semelhantes, por aprender com o outro que ele pensa, o que ele sente, o que ele é. Isso vai nos tornando mais humanos. Assim, o gosto pela indagação, ou seja, assim, o gosto pelas perguntas costuma vir aliado ao gosto pela escuta, porque ao mesmo tempo que eu pergunto, eu escuto e eu não emito um julgamento, como eu falei no exemplo atrás do garoto. Eu não emito um julgamento, eu escuto, eu pergunto, eu escuto, e aí eu vou criar um diálogo interno comigo. Pois apenas quando nos dispomos a escutar, dando a devida atenção ao que o outro questiona ou propõe, é que nos abrimos verdadeiramente para uma troca de percepções e reflexões e para o aprendizado. Daí a importância do diálogo, ou seja, né, quando eu crio um hábito de perguntar ao outro, eu gero toda uma situação aonde eu vou poder escutar e refletir e pensar junto para o crescimento do aprendizado. Daí vem a importância do diálogo. O diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas, é um diálogo. Eu falo, mas também eu escuto. E aí nós vamos construindo o conhecimento, nós vamos construindo o saber, nós vamos construindo a nossa existência a partir disso. E nada como algo pronto, e nada receber pronto. Né? Geralmente os alunos querem tudo pronto, não se esforçam muito em ir atrás, ter um ímpeto de buscar o saber, buscar o conhecimento da pesquisa científica, da leitura, da literatura, enfim, geralmente o jovem hoje, em virtude aí, são estudos, não sou eu muito que estou falando, mas são estudos que são feitos, o jovem hoje em dia, ele já quer tudo pronto, porque esse tal de TikTok e tal, é tudo muito rápido, né? Então tá ali, ó, né? É um enxame de informação que não te traz nada, não vem acrescentar em nada, né? Só gastar o seu tempo em coisas fúteis, tá ok? Deve estar acabando. Nesse processo, podemos descobrir que a outra pessoa que observa o mundo a partir de uma perspectiva diferente da nossa, ou seja, o outro ele enxerga o mundo a partir de uma visão diferente da nossa, percebeu coisas que não tínhamos percebido ainda, ok? Notou problemas nos quais não havíamos pensado até então, e vice-versa, né? E isso amplia a nossa maneira de ver as coisas e a nós mesmos, nossos horizontes, alargando também nossas possibilidades de escolha para a construção individual e coletiva de uma vida mais justa, sábia, generosa e feliz, como eu falei lá atrás, né? A partir do momento que eu me abro, a partir do momento que eu faço perguntas, a partir do momento que eu crio um diálogo com o outro, seja um professor, seja seu pai, seja a mãe, seja quem for, a partir do momento que eu crio um diálogo e não coloco a minha verdade querendo ser o inteligentinho da vez, a partir do momento que eu abro um diálogo com o próximo, né, eu me coloco numa postura de que eu posso estar aprendendo com o outro, porque o outro tem uma visão diferente da minha. Então, ele pode ter percebido coisas que eu ainda não percebi. Eu posso aprender coisas que eu ainda não aprendi. Eu posso sanar as minhas dúvidas, talvez, sobre determinadas questões, né? Então, a questão da pergunta, da dúvida, ela permeia toda a filosofia e toda a nossa vida, já que filosofia é um ato de viver. Então, é uma ação de viver. Então, a partir do momento que eu pergunto, eu me abro para isso também, tá? E aí, então, nós temos a possibilidade de ter uma ampliação da nossa consciência e do nosso conhecimento
criando uma vida mais justa, sabe, generosa e feliz. Tá ok? Bom, galera, eu acho que é isso daí que eu tinha para falar hoje, né? Atitude filosófica e por que estudar filosofia, né? É... Ixi, esse aqui tá errado. Não vai assim mesmo, essa aqui é a aula anterior, tá bom? Eu esqueci de mudar aqui, tá? Então, a indagação, o pensamento, a busca de novos horizontes, né? A aula de hoje acabou aqui, então vamos esquecer isso aqui, que isso aqui é a aula passada, mas fica aí para quem quiser assistir, tá ok? A bibliografia de hoje que eu usei, o livro foi do Cotrim, que é aquele livro que eu utilizo em sala de aula, né? É, Fundamentos de Filosofia, tá ok? Tá na página 40 e 41, vocês veem aí. É um pequeno trecho, a aula que surgiu, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá ok? Eu vou pedir para que deixem os comentários e proposta para a melhoria das minhas aulas, né? Deixa o like aí, o joinha aí embaixo, se inscreva no meu canal para quem ainda não está inscrito, para receber as novas notificações, tá ok? Eu estou em alguns lugares, né? O meu YouTube aí, o canal é Marcelo Barna mesmo, tá ok? Lá no Instagram, né? Eu coloco alguns vídeos também, é marcelo.barna, não são vídeos aulas, mas são alguns pensamentos e poemas. E aí, marcelo.barna, tá? Eu tô no IGVT também, onde tá os vídeos. E eu voltei com o Facebook aí, Marcelo Barna, só me procurar lá, me adicionar, beleza? E a gente vai se falando. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desejo a todos vocês que fiquem em paz e até uma próxima aí. Muito obrigado.